Começa agora o Gospel News. Hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Você vai ver no Gospel News de hoje: Flávio Bolsonaro defende classificação de PCC e Comando Vermelho como terroristas durante a campanha no Rio de Janeiro. O presidente Lula também vai ao Rio e diz que pretende recuperar áreas controladas por criminosos. Petrobras prevê investir 2,5 bilhões de dólares na margem equatorial até 2030 e fala em segurança energética para o país. O presidente do Irã diz que o país enfrenta guerra financeira após as sanções dos Estados Unidos. Ucrânia e Noruega assinam um acordo para envio de drones a Kiev e a União Europeia anuncia pacote de ajuda de 36 bilhões de reais. Acidente entre ônibus e caminhão deixa ao menos 2 mortos no interior de Minas Gerais. E o evento de robôs humanoides da China, que chamou a atenção do mundo todo. Boa noite. Flávio Bolsonaro fez campanha no Rio de Janeiro e defendeu o endurecimento das medidas contra facções criminosas. O candidato também pediu apoio no Congresso para propostas como a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Sábado de comício eleitoral no Maracanãzinho. Flávio Bolsonaro, candidato ao Palácio do Planalto, subiu ao palco ao lado do aliado Douglas Ruas, candidato ao governo do Rio de Janeiro. A segurança foi um dos principais temas abordados durante o evento. Bolsonaro e Ruas, a gente vai classificar PCC, Comando Vermelho e Milícia como grupos terroristas. Esses caras vão mofar na cadeia ou vão ser neutralizados pela nossa polícia se enfrentarem. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou já ter sido alvo de mais de 2.000 ameaças de morte, destacando que faz campanha com segurança, carro blindado e usando colete à prova de balas. As pesquisas de intenção de voto apontam o atual presidente Lula como favorito nas eleições de outubro, liderando os cenários de primeiro e segundo turno. Então o bolsonarismo ele é assim, ele está calado, mas daqui a pouco ele ganha uma força no final. Eu acho que nós vamos alavancar, o Flávio está vindo aí com essa juventude, está toda com a gente está só perdendo e assim não tem mais condições. O PT e a esquerda virou uma para internacional. O ato também serviu para lançar as candidaturas de Carlos Jordi e Portinho ao Senado. Segundo Flávio, o apoio dos dois será necessário para aprovar propostas defendidas pela sua candidatura, como uma anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, quando bolsonaristas invadiram e quebraram as sedes dos 3 poderes em Brasília. O presidente Lula também foi ao Rio de Janeiro no final de semana para falar sobre segurança pública. O petista disse que pretende recuperar as áreas controladas pelos criminosos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no estádio Moça Bonita, em Bangu, onde realizou mais um comício de campanha. De acordo com o Partido dos Trabalhadores, o petista colocou a reconstrução do estado do Rio de Janeiro entre as prioridades de um novo governo. Vamos tirar o bandido do território de vocês e vamos devolver o território ao povo do Rio de Janeiro. Pode ficar certo. Não vamos fazer carnaval, pirotecnia, matar 100 ou 200, não. Nós vamos aprender e vamos dizer: a rua é do povo. Durante o comício, Lula destacou o potencial brasileiro nas áreas de inteligência artificial, minerais críticos, terras raras e transição energética, indicando que vai buscar parcerias com diferentes países, sem alinhamento automático com qualquer potência. Eu não tenho preferência entre China, Estados Unidos, Rússia, França e Inglaterra. Eu tenho preferência entre todos eles. Eu sou brasileiro e eu quero as coisas do nosso país. O ato, batizado de O Rio Abraça Lula, lançou oficialmente o palanque no estado, composto pelo ex-prefeito da capital Eduardo Paes como candidato a governador e Benedita da Silva e Pedro Paulo como candidatos ao Senado.
Pesquisa Nexus BTG, divulgada hoje, mostra o presidente Lula empatado tecnicamente com os candidatos Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado em um eventual segundo turno das eleições. No primeiro cenário, Lula aparece com 46% das intenções de voto contra 45% do senador Flávio Bolsonaro. No segundo cenário, o petista soma 46% e o ex-governador soma 42%. A pesquisa Nexus ouviu 2.006 eleitores entre os dias 21 e 23 de agosto. A Petrobras informou que prevê investir de 2,5 bilhões de dólares para perfurar 15 poços na margem equatorial nos próximos 4 anos. O pedido da Petrobras para perfurar 3 novos poços na região já foi enviado ao IBAMA, mas o processo de licenciamento ambiental da Petrobras para a perfuração de novos poços na margem equatorial ainda não foi concluído porque o IBAMA está analisando informações complementares. Segundo informações, os dados incluem ajustes em planos em proteção da fauna marinha, medidas de respostas a emergências e estudos integrados sobre impactos cumulativos da exploração. Entidades como Greenpeace e WWF Brasil alertam para os riscos sobre o grande sistema de recifes da Amazônia. Líderes locais e ambientalistas também destacam os impactos potenciais em comunidades tradicionais, como o comprometimento da pesca artesanal. A presidente da Petrobras, Magda Champiart, afirmou recentemente que o petróleo encontrado na margem equatorial brasileira pode apresentar lucratividade superior à do pré-sal por conta da qualidade. Durante a entrevista, a executiva disse ainda que a preocupação da estatal é garantir que o Brasil continue produzindo petróleo suficiente para atender às necessidades internas e evitar uma eventual dependência externa. O presidente do Irã reconheceu a gravidade da crise econômica e afirmou que o país enfrenta uma guerra financeira. Parte da crise foi atribuída às sanções norte-americanas. O presidente iraniano Massoud Pezeshkian reconheceu que o país enfrenta sérias dificuldades econômicas, no momento em que os Estados Unidos intensificam a pressão sobre Teherã com uma nova onda de sanções. Quase 6 meses após o início do confronto entre os dois países, Washington afirma que busca isolar o Irã e provocar, segundo suas próprias palavras, o colapso do regime. Estamos em uma guerra total nos âmbitos econômico, militar e de segurança. Trump diz com toda a facilidade que está impondo ao Irã as sanções mais duras e devastadoras. No entanto, nós nos mantemos firmes e procuramos servir nosso povo diante dessa guerra desigual. Em um discurso transmitido pela televisão estatal, Pezeshkian defendeu a capacidade de resistência do país e assegurou que o governo trabalha para conter o impacto da crise. O Irã acumula anos de inflação, perda de poder aquisitivo e desemprego, fatores que alimentaram repetidos protestos contra as autoridades. O Irã não apenas não se tornou a Venezuela, como se tornou uma potência que surpreendeu o mundo por sua solidariedade e sua unidade. A situação econômica tem sido um dos principais focos de tensão social. No fim de dezembro, manifestações contra o aumento do custo de vida se transformaram em um amplo movimento de contestação. As autoridades relataram mais de 3.000 mortos e atribuíram a violência a atos terroristas ligados aos Estados Unidos e a Israel, enquanto organizações de direitos humanos denunciaram uma dura repressão contra os manifestantes. E nesse final de semana, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinou um novo acordo para receber drones da Noruega. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, rejeitou a possibilidade de realizar eleições enquanto continuar a invasão russa e alertou que uma votação em pleno conflito representaria um grave risco para a estabilidade do país. A jornalistas, o líder ucraniano respondeu à proposta apresentada nesta semana pelo ex-ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov, que pediu que se encontre uma maneira de organizar eleições apesar da guerra. Zelensky assegurou que um pleito agora seria um tsunami capaz de dividir a Ucrânia. A polêmica surge em meio a tensões políticas internas após a destituição de Fedorov em julho, uma decisão que desencadeou protestos pouco habituais desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. Segundo uma pesquisa do Instituto de Sociologia de Kiev, apenas 15% dos ucranianos apoiam a realização de eleições antes do fim das hostilidades.
Enquanto isso, a guerra continua se intensificando. Zelensky apontou dificuldades para reforçar suas defesas aéreas e deu números. Segundo o presidente, Kiev recebeu 675 mísseis Patriot em 2023, contra 364 em 2025 e apenas 264 em 2026. Paralelamente, a Ucrânia busca reforçar o apoio de seus aliados e neste domingo foi anunciado um acordo de cooperação em matéria de drones com a Noruega. O entendimento chega em um momento crítico, com as mortes de civis atingindo seus níveis mais altos desde os primeiros meses da invasão, segundo a ONU, e Kiev tentando assegurar apoio militar e financeiro sustentado para enfrentar uma guerra que já dura mais de 4 anos. E a União Europeia anunciou hoje um pacote de ajuda à Ucrânia no valor de 36 bilhões de reais. O comunicado afirma que a ajuda é necessária por conta dos quase 400 ataques russos registrados no mês passado. Ao longo do dia, o presidente da Ucrânia se reuniu com os principais líderes europeus para celebrar os 35 anos da independência do país. E as novas tarifas norte-americanas de 50% contra o Canadá entraram em vigor. O governo canadense anunciou uma retaliação a partir de 8 de setembro. As novas tarifas de 50% impostas pelo presidente americano Donald Trump a vários produtos canadenses entraram em vigor. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, falou sobre as fracassadas negociações entre Washington e Ottawa. We've consistently proposed long-term partnerships. Temos proposto de forma consistente parcerias de longo prazo, enquanto os Estados Unidos muitas vezes têm buscado transações de curto prazo. A distância entre parceiros e concorrentes, infelizmente, tem permanecido grande demais nos últimos dias. Por isso, ontem à noite determinei que os nossos negociadores retornassem a Ottawa. Não podemos aceitar o que eles ofereceram e não daremos o que eles pediram. And we will not give what they've asked. Carney ainda prometeu que o Canadá vai igualar as tarifas dos Estados Unidos dólar por dólar para proteger trabalhadores e empresas. Segundo o primeiro-ministro canadense, as medidas comerciais de retaliação vão afetar o aço e os laticínios americanos a partir de 8 de setembro. A relação entre os países vizinhos se deteriorou desde o início do segundo mandato de Trump. Sem um acordo definitivo, as novas tarifas de 50% entraram em vigor. A medida afeta mercadorias avaliadas em quase 20 bilhões de dólares, mais de 100 bilhões de reais, o que representa 5,5% das exportações canadenses para os Estados Unidos. Os produtos afetados vão de tacos de hóquei a cimento. Após as negociações infrutíferas, Estados Unidos e Canadá ainda precisam alcançar um acordo sobre as revisões do Tratado de Livre Comércio da América do Norte, o TMEC, que Trump se recusou a renovar no mês passado e que compartilham com o México. Uma estudante de 17 anos morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas após um ataque com espada em uma escola na Suécia. O suspeito, de 18 anos, foi preso. A polícia sueca informou que a vítima fatal do ataque com uma espada, executado na véspera na cidade de Fagersta, é uma aluna de 17 anos. Na sexta-feira, um agressor invadiu o centro de ensino no primeiro dia de aula depois das férias de verão, deixando uma pessoa morta e outras 3 feridas. Acionada, a polícia foi até o local, houve disparos e o suspeito de 18 anos foi detido. A emissora sueca SVT informou que o autor tinha uma condenação anterior por agressão. Em maio, o município de apenas 12 mil habitantes anunciou que os alunos haviam sido mandados para casa após uma ameaça contra a escola. Segundo a imprensa, a polícia estava investigando uma conta no TikTok que supostamente pertencia ao agressor. A conta foi apagada. A AFP conseguiu vê-la antes que fosse retirada do ar e ela continha vários vídeos que faziam referências a ataques em escolas. A última atualização mostrava uma foto de uma espada. A polícia trabalha para determinar a causa do ataque. Um acidente em um aterro sanitário deixou 30 mortos na Guiné. Tragédia na Guiné. Pelo menos 30 pessoas morreram e 22 ficaram feridas, 6 em estado grave, no colapso de uma montanha de lixo em um aterro sanitário na periferia da capital Conakry, após fortes chuvas. Nós, os jovens de Dar es Salaam, fizemos tudo o que estava a nosso alcance para evitar isso, mas isso não impediu que o deslizamento acontecesse, porque organizamos vigílias, fizemos sacrifícios, convidamos os responsáveis dos serviços competentes, mas eles não nos levaram a sério. Por isso, hoje, com esse deslizamento, eu responsabilizo o Estado,
porque ele não tomou as medidas necessárias para que o lixão fosse fechado. E, no entanto, eles tinham nos prometido isso. Já faz um ano agora. O governo anunciou a mobilização de importantes recursos materiais e humanos para buscar possíveis pessoas que ainda permaneçam soterradas, socorrer as vítimas e proceder à recuperação dos cadáveres. O primeiro-ministro Amadou Uriba visitou o local do acidente, onde prosseguia uma operação de busca e resgate no aterro. O governo havia anunciado nos últimos dias operações de retirada e garantia da segurança dos terrenos ao redor do aterro, devido ao risco de deslizamentos. E no próximo bloco, o acidente no interior de Minas deixa mortos e mais de 22 feridos. E homem é preso após invadir escola portando fuzil durante fuga no Rio de Janeiro. Na madrugada desta segunda-feira, um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão deixou 2 mortos no interior de Minas Gerais. 22 pessoas ficaram feridas, 4 delas estão em estado grave. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão invadiu a contramão e bateu de frente com o ônibus. Os 2 veículos pegaram fogo após a ocorrência. Pelo menos 2 pessoas morreram após a batida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma das vítimas seria o filho do motorista do caminhão. A outra foi encontrada carbonizada no interior do ônibus. 22 pessoas ficaram feridas, 4 delas em estado grave. O Hospital de 7 Lagoas confirmou a entrada dos pacientes na unidade, mas não me informou o estado de saúde delas. A Polícia Civil realizou hoje uma operação contra um esquema de receptação de alianças de ouro em São Paulo. Quase 35 milhões de reais foram bloqueados pela Justiça. Segundo a Polícia Civil, 4 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo e Guarulhos. Entre os locais fiscalizados está na região do centro de São Paulo, apontada pelos investigadores como Círculo de Fogo, onde teriam sido identificadas empresas responsáveis por comprar joias roubadas e derreter o material. Segundo as investigações, o esquema começaria com furtos e roubos de joias e passava por intermediários, comerciantes e empresas responsáveis por receber e processar o ouro. Após esse processo, os criminosos criavam novas peças e as colocavam no mercado. Outros membros do grupo teriam sido responsáveis pela lavagem de dinheiro e utilizavam empresas de fachada e depósitos fracionados para ocultar a origem dos recursos. A Justiça determinou o bloqueio de 13 contas bancárias, que somam mais de 34 milhões de reais. E na manhã de hoje, um homem portando um fuzil fugiu de uma operação da Polícia Militar na zona sudoeste do Rio de Janeiro e invadiu uma escola para tentar escapar. Ele tentou se passar por um merendeiro da unidade, mas acabou sendo preso. E nessa mesma operação, outros 4 homens foram presos, 2 fuzis e 3 pistolas foram apreendidas. E a seguir, o robô humanoide bate recorde de Usain Bolt nos 100 metros rasos na China. E as competições de farmar aura conquistam também os jovens mexicanos. Mais de 40 mil pessoas precisaram ser evacuadas por conta de um incêndio florestal em Nevada, nos Estados Unidos. As autoridades de Nevada, no oeste dos Estados Unidos, pediram aos moradores que deixassem as casas no domingo devido a um incêndio florestal de rápida propagação que se aproximava da cidade de Reno, alimentado pelo vento. A prefeita Hillary Schiff disse à CNN que cerca de 42 mil pessoas já tinham deixado as casas e outras 45 mil foram orientadas a se prepararem para evacuar. Nas últimas 24 horas, o incêndio Rock cresceu aproximadamente 6.087 hectares. Na tarde de domingo, as chamas estavam a cerca de 8 quilômetros a noroeste de Reno, uma área metropolitana com mais de 280 mil habitantes. O incêndio já destruiu algumas casas no topo das montanhas e feriu 6 pessoas, incluindo 3 socorristas. O site do governo americano InciWeb, que monitora esses eventos, detalhou que o incêndio está apresentando um comportamento extremo. O governador Joe Lombardo declarou estado de emergência no condado de Washoe, onde Reno está localizada. A cidade está situada no noroeste de Nevada, perto da fronteira com a Califórnia e da área turística do Lago Tahoe, na Serra Nevada. A capital americana recebeu pela primeira vez uma etapa da IndyCar, com os carros passando por pontos turísticos como o Capitólio e o Monumento a Washington. A corrida fez parte das comemorações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos.
O rugido dos motores tomou as ruas de Washington, transformadas pela primeira vez em um circuito urbano da IndyCar, diante de alguns dos monumentos mais emblemáticos da capital dos Estados Unidos. O Grande Prêmio Freedom 250 faz parte das celebrações pelos 250 anos da Declaração da Independência e contou com um convidado especial, o presidente Donald Trump. Antes da corrida, o republicano e a primeira-dama Melania percorreram o traçado a bordo da limusine presidencial blindada. Milhares de fãs se espalharam ao longo do circuito, que passava ao lado do Capitólio, do Monumento a Washington e dos museus Smithsonian, onde os carros chegaram a atingir velocidades de até 298 km por hora. A prova, de 147 voltas e com um orçamento próximo de 35 milhões de dólares, começou depois que Trump agitou a bandeira verde na linha de largada em frente ao Capitólio. Com exibições aéreas, áreas para fãs e um ambiente festivo em torno do National Mall, Washington acrescentou um novo capítulo às suas celebrações de 250 anos, transformando por um dia o coração político dos Estados Unidos em uma pista de alta velocidade. Robôs humanoides chamaram a atenção do mundo todo nesse final de semana na China. Um deles bateu o recorde do Usain Bolt nos 100 metros rasos. Humanoides com função de atletas pulverizaram vários recordes esportivos neste fim de semana em Pequim, na segunda edição dos Jogos Mundiais de Robôs. Dezenas de máquinas sem rostos e seus operadores humanos testaram suas habilidades e capacidades no Estádio Olímpico de Patinação de Velocidade de Pequim, em modalidades que foram do atletismo e do boxe ao futebol e às artes marciais. Durante a cerimônia de abertura, no sábado, um robô chinês quebrou o recorde do jamaicano e lenda do atletismo Usain Bolt nos 100 metros rasos. Tiangong Ultra, ou humanoide vermelho e sem cabeça, da marca chinesa de smartphones Honor, completou a distância, segundo o canal público CCTV, em 9,39 segundos, superando a melhor marca de Bolt, estabelecida em 2009, de 9,58 segundos. Neste domingo, os fabricantes de robôs consideram outra medalha Tiangong Ultra, que destruiu o recorde mundial dos 400 metros por quase 5 segundos. O campeonato também teve momentos de arrancar risadas da plateia. Um robô correu agitando os braços de um lado para o outro enquanto avançava pela pista, inclinando-se perigosamente para frente, enquanto os torcedores se perguntavam se ele cairia, mas a máquina completou a prova com sucesso. Outro humanoide, no entanto, veio ao chão e teve de ser retirado do local em uma maca, como se fosse um atleta lesionado. E os jovens mexicanos embarcam em uma das tendências mais recentes das redes sociais: as batalhas de farmar aura. Essa tendência viral saiu das redes sociais e chegou às ruas da cidade do México. Esta é uma competição de farmar aura. Quem tem mais confiança? É sobre quem tem mais confiança. É como uma batalha de ego e de autoconfiança. Não tanto de ego na parte ruim, mas de quem tem a confiança em si mesmo de ser o melhor. Acho que essa é a verdadeira batalha de aura. A verdadeira batalha de aura. Os competidores mostram seus melhores movimentos, poses e gestos inspirados em memes, para determinar quem tem mais aura. Gosto de ser quem eu sou, ou seja, pagar mico. Não importa muito o que acham e digam sobre mim, porque de qualquer jeito vão vir te criticar. Ou seja, se eu podia fazer isso de graça em casa, agora é por uma recompensa. É justo. Mas nem só de aura vivem os participantes dessa tendência. Ao final, o vencedor ainda leva para casa um prêmio em dinheiro. Palmeiras abriu 6 pontos de vantagem na liderança do Brasileirão após vencer e ver o Flamengo perder fora de casa. O Cruzeiro venceu o Flamengo de virada no Mineirão por 2-1. Pedro abriu o placar aos 22 minutos para os visitantes. No segundo tempo, Arroio limpou a marcação e fez um golaço para empatar. No final da partida, Matheus Pereira chutou para o gol e contou com um desvio para garantir os 3 pontos para a Raposa. O Palmeiras recebeu o Vasco, sabendo que podia abrir muita vantagem na ponta, e não desperdiçou a chance. Flaco Lopes abriu o placar no início do segundo tempo. Alguns minutos depois, Vitor Roque ampliou de pênalti. 5 minutos mais tarde, o Palmeiras montou um rápido contra-ataque e Maurício fez o terceiro.
No final da partida, Flaco Lopes fez mais um. O Vasco diminuiu com Colídio, já nos acréscimos da partida. Placar final 4-1 Palmeiras. O São Paulo perdeu para o lanterna do campeonato. O gol foi marcado de cabeça por Bruno Pacheco aos 26 minutos do primeiro tempo. Quem também surpreendeu foi o Curitiba contra o Corinthians. Os donos da casa saíram com a vitória por 2-1. Pedro Rocha recebeu dentro da área, limpou a marcação e fez um golaço. No segundo tempo, o Paulo Roberto completou um cruzamento de cabeça e fez o segundo. Nos acréscimos da partida, Ranieri diminuiu para o Timão. Mas foi só isso, 2-1 Curitiba. E o Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7h30, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial, e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Boa noite, até amanhã.